Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo de dicas e alguns truques relacionados a sistemas embarcados automotivos. Meu nome é Max Mauro Dias Santos, eu sou professor associado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa, e coordenador do grupo de sistemas automotivos do laboratório. É, O objetivo dessa apresentação de hoje é mostrar como criar dicionário de dados, mais comumente conhecido como arquivos DBC e DBF para barramentos CAN. Agradecimento especial aos membros do grupo GSA e aos colaboradores do projeto Segural. Ah, o GSA é um grupo de sistemas automotivos que faz pesquisa, desenvolvimento e inovação em diversas áreas e domínios do setor automotivo. A estrutura dessa apresentação, o que será coberto aqui, será uma introdução à motivação dessa apresentação, desse trabalho, o que é um dicionário de dados, o que são DBF e DBC, entendendo uma aplicação de DBC e DBF, editores e papéis do dicionário de dados, entendendo uma estrutura do CanDB++, que é uma ferramenta de software da Vector Informatics, sinais dentro de uma mensagem CAN, construindo o DBF e DBC, com descritores de frames e sinais. Como é que eu faço a configuração de parâmetros de um sinal? Para aplicações em veículos comerciais que têm motores diesel, utilize o padrão J1939-71, através dos slots. E os conversores de sinais. Agradecimentos especiais ao programa Rota 2030, fomentado pela Fundep, através da linha 5. Um grande abraço a todos. E esse trabalho é parte integral do projeto Segural. As figuras que tem nesse slide, algumas delas são da Vector Informatics, da Buzzmaster e da Networks, como ilustrativo, direitos autorais deles. O que é um dicionário de dados? É um arquivo texto que contém informações para decodificar dados brutos em um barramento CAN para sinais, valores físicos. Nós temos dois veículos, veículo passageiro e veículo comercial, um caminhão, como exemplo. Eles têm diversas ECUs, Electron Control Units, específico vamos ver a Engine Control Unit, Module. E essas ECUs têm microcontroladores em que processam dados binários ou formatos hexadecimais. São sistemas computacionais digitais. E muitas das vezes a gente deseja ler ou escrever, mas esses dados não são legíveis por aplicações interpretadas e nem pelo ser humano. Dessa forma, a gente pode caracterizar como sendo um dado bruto, formatos binários, mas aí existe o DBC que pode decodificar esses dados através da sua combinação e pode nos mostrar através de gráficos ou mostradores ou leitores de sinais os valores físicos correspondentes daquelas grandezas físicas que se deseja medir. Aqui um exemplo é velocidade do motor e velocidade do veículo. Os dados brutos, eles podem ser representados como através do arquivo .exe ou .bin. A diferença entre os dois é que o .hex ele tem informações relacionadas a endereço da memória, disposição dos dados, tipos de dados, valores. Já o arquivo bin é uma fotografia daqueles dados binários que estão na memória. Só isso. Bom, e aí a gente pode ver esses dados disponíveis aí na ECU no barramento de comunicação serial. A motivação desse trabalho, ela consiste em basicamente mostrar como que a gente pode criar e utilizar os dicionários de dados. E os formatos mais comuns são o DBC
que foi criado pela Vector, e o DBF pela ETAS, Buzzmaster, através do Buzzmaster. Um exemplo bem ilustrativo aqui, suponha que eu tenho um veículo em que eu desejo saber os valores de velocidade do veículo, velocidade do motor e temperatura do motor. Só que essas informações estão trocadas entre ECUs e não estão disponíveis para o ser humano ou para as aplicações complementares. Então, o DBC ele entra como um conversor, né, que vai traduzir esses dados em valores físicos. Então, agora, através do DBC, do J1939, eu tenho aí que a velocidade do veículo é 55 km por hora, o RPM é 1.350 RPM, e a temperatura é igual a 35 graus Celsius. Mas o que é um dicionário de dados? Aqui a gente pode ver um exemplo do lado direito. Eu tenho aí um descritor, um metadado de dicionário de dados. Então, eu tenho a primeira coluna, o tipo, o nome do empregado, o primeiro nome do empregado. São alguns atributos relacionados a uma entidade qualquer. O empregado pode ser também uma peça, o tipo de motor. Pode ser também o tipo de transmissão, de qualquer outro componente específico. E sendo que esse componente tem alguns atributos em que eu posso descrever ele através de uma tabela. Então, através de um dicionário de dados, eu tenho aqui a minha coluna, a minha primeira linha, que identifica aí o tipo, o tipo, qual empregado, ou seja, empregado 45, empregado 46, 47. E aí o primeiro nome, o último nome do empregado, qual que é o departamento que ele pertence, e outros atributos. Qual que é a função dele, qual que é o salário e a formação. Esse aqui é um exemplo clássico de dicionário de dados que você pode usar para qualquer tipo de aplicação, não específico só de automotivo. O que são, na verdade, um DBF e um DBC? Aqui eu tenho uma fotografia de um sistema de arquivos. Então, eu peguei no Explorer, eu tinha aqui no meu Drive C uma representação com o logo aqui de um DBC, característico da Vector. Esse aqui é um arquivo J1939, cuja extensão dele é DBC, e aqui mostra o tamanho dele e quando que ele foi criado ou modificado. Aqui eu tenho um exemplo de um outro formato de dicionário de dados, um DBF, que foi criado pela ferramenta da CanDBF Editor, do Buzzmaster. Eu tenho a data da modificação, né, o horário, o tipo de arquivo e o tamanho dele. E aqui tem um arquivo texto, só com os atributos. O J1939, o arquivo DBC, e o J1939, o arquivo DBF, são dicionários de dados que têm diferenças entre eles. O DBC, ele tem como representação, o que quer dizer um DBC? É um Database Container, e aí você tem uma ferramenta que se chama CanDB++, da Vector Informatics, que você consegue gerenciar os dados, criar um frame, remover um frame, modificar um frame, um sinal, e eu posso também relacionar com a ECU ou com a rede. Já o DBF quer dizer Database File, ele foi criado, é um formato criado pela Buzzmaster da ETAS, da Bosch. Então, o CanDBF Editor é o software que suporta os desenvolvedores a gerenciar ou manipular esses dados seriais. O DBC, então, eu tenho J1939.dbc e o DBF tem J1939.dbf. Para a gente entender como é que funciona uma aplicação que envolve o DBC e o DBF, a gente tem que o sistema computacional ele é composto basicamente de forma genérica por uma ULA, unidade lógica aritmética, uma unidade de controle, a memória, memories, os registradores, cache e RAM. Eu tenho I/Os, CAN, USB, LIN e Ethernet. E aí eu tenho do lado direito um computador com software aqui de análise de dados seriais. Pode ser aqui um exemplo, o Buzzmaster, pode ser o Canalize, qualquer um. Então, de baixo para cima, eu tenho o laptop, o hardware, eu tenho o software, que vai fazer a aquisição, o envio de dados, transmissão, Buzzmaster, Canalize, Canu, e eu tenho a aplicação, que na verdade vai ser
o tradutor desses dados, dicionário de dados específicos. Bom, a taxa de transmissão de uma rede para veículos comerciais como caminhões, máquinas agrícolas, máquinas de construção, veículos militares é de 250 kbps. Eu preciso de um dicionário de dados e o que é o mais comum é o J1939. Então é esse que a gente vai usar porque ele está amplamente disponível. Os outros dicionários de dados de montadores específicas, como Stellantis, Renault, GM, Peugeot, eles são muito específicos. Eu não tenho acesso a eles. Isso não é disponível publicamente. Aqui embaixo a gente consegue ver uma fotografia, nesse quadro aqui azul, dos dados brutos. Onde é que esses dados brutos podem estar? Esses dados brutos, eles podem estar em diversos locais, que têm a capacidade de processar, armazenar, para ser recuperado, de sistemas digitais. Então, os dados brutos são representados com uns zeros. Pode estar na memória, pode estar na rede CAN, pode estar na rede LIN, pode estar na rede Ethernet ou no barramento FlexRay. E o dicionário de dados, ele vai ser criado, ele tem um nome específico, de acordo com. Ele vai fazer a tradução desses dados brutos para dados físicos, mas ele tem um nome específico, uma extensão, de acordo com a fonte desses dados brutos. Então, se eu tenho os dados brutos de temperatura do motor, que aqui está mostrando a gente 45 graus, se esses dados brutos estiverem na memória, então o arquivo, o dicionário de dados que vai fazer essa conversão, é o nome dele, blá blá blá, ponto A20. Se esses dados brutos de temperatura estiverem na rede CAN, então você blá blá blá, ponto DBC ou DBF. Se tiver na rede LIN, vai ser blá blá blá, ponto LDF. Se tiver na Ethernet FlexWave, vai ser FiBex e assim por diante. Então, a Vector tem as ferramentas canalais e Canabim++ para gerenciamento de base de TBCs, né? E a ETAS Bosch tem o Busmaster e tem o CAN Editor, Editor, né? Opa. Aqui a gente agora a gente tem um exemplo clássico na última apresentação que nós fizemos. Eu tenho duas ECUs, e aí de um lado na ECU roda o software MATLAB, do outro lado na ECU2 roda o software Busmaster, e eu tenho sensores de velocidade do motor e sensor de temperatura. Então, o objetivo dessa aplicação consiste em, variando esse potenciômetro de velocidade do motor e temperatura, correspondente a sensores, eles vão transmitir um frame 1, em que aqui tem o tamanho dos bits que representa aquela grandeza física, 16 bits para a velocidade do motor e 8 bits para a temperatura do motor. Por que ele tem tamanhos diferentes? Porque a grandeza física da temperatura tem uma dinâmica mais lenta do que a velocidade. Então, por isso que eu posso utilizar ali, de acordo com a quantização, menos bits para representar. E aí, esses sinais são transmitidos pelo barramento, são recebidos pela SU2 Busmaster e aí disponibilizados para aplicação ou para ser apresentado ao usuário. Aqui embaixo a gente pode ver a interface do MATLAB. Então, eu defino aqui no potenciômetro o valor do sinal analógico, que é convertido através de uma conversão manual DBC. Ele é convertido por valores binários que são transmitidos através do barramento CAN, de acordo com as regras da rede CAN. São recebidos pela outra ECU2 Busmaster, e aí eu tenho um DBF, que é um conversor que converte esse valor decimal recebido para o valor lá da aplicação em si. Então a temperatura é igual a 169 graus Celsius do motor, um exemplo. Bom, Candebel é mais uma ferramenta de software da Vector, em que o DBC ele não tem só o papel de você ler ou atuar em frames ou sinais sobre a rede CAN, barramento, mas ele tem outras funcionalidades. Ele serve para você fazer a documentação de Serial Data Communication, é usado por outras ferramentas para análise ou para testes automatizados, rádio de loop. Ele também é o seguinte, o DBC
da Vector Formatic, ele é um componente de software de transmissão ou de comunicação, transmissão e recepção de frames. Então, ele é parte integrante do software da ECU. Ele é usado para fazer análise, ou seja, interredes também, e aí para gerenciamento de versão de serial data. O CAN-DBF Editor, que até eu demorei a falar, porque eu não tinha lembrado, às vezes a gente não lembra, então ele tem informações só relacionadas ao frame e ao sinal. Qual que é a diferença do CAN-DB++ para o CAN-DBF Editor? É que, na verdade, o CAN-DB++ ele te dá informações sobre os nós da rede, sub-redes, as variáveis internas também da ECU dentro da memória, então, e os tipos, ou quais são as redes que estão, que um veículo suporta. Eu tenho um veículo, por exemplo, o Renegade, que tem 3 redes. Eu tenho um outro veículo lá, o BMW, que tem 4 sub-redes. E aí, com o CAN-DB++, eu tenho uma fotografia melhor da arquitetura de dados seriais de um veículo. Então, o CAN-DBF Editor, ele é mais limitado em alguns sentidos, tá? Mas todos eles são bem-vindos aí a serem utilizados. Ah, então aqui vamos dar um exemplo, né, de como é que é a estrutura desse CAN-DB++. Eu tenho aqui um CAN-DB++, que é um software da Vector, aqui uma fotografia que descreve aqui os principais componentes, redes, ECUs, nós da ECU, por isso que eu tenho simbologias diferentes, né, que esses logos pequenos, eles representam alguma coisa, as mensagens e aí os sinais. Aqui eu tenho uma arquitetura distribuída que é composta por 2 ECUs, e aí de um lado um sensor, do outro lado da ECU eu tenho um atuador, e o objetivo é que quando o usuário ele modifica aqui o valor de referência do potenciômetro, ele manda, encapsula esse sinal aqui no frame CAN, que é enviado até o outro nó, o nó da direita, que é atuado no motor. Essa parte aqui, esse primeiro componente, é a rede. Então, aqui mostra a rede, fotografia da rede. O que descreve? Posso ter uma subrede A, subrede B, CAN, LIN, FlexRay, depende. Então, aí tem essa funcionalidade e flexibilidade. Essa parte vermelha é esse componente que corresponde à ECU, as variáveis internas da ECU. Essa parte azul corresponde ao nó da ECU, quer dizer que é a parte de comunicação da rede, da ECU, que é da rede CAN. Esta outra parte roxa quer dizer que é a estrutura das mensagens de rede CAN, ou seja, eu tenho um cabeçalho e tenho um campo de dados. E, por fim, aí eu tenho os sinais, que nesse exemplo aí é engine speed e engine cooled temperature. Sinais dentro de uma mensagem CAN, ou seja, a mensagem CAN ela é caracterizada, tem a seguinte estrutura, o campo de identificação, nesse caso aqui a identificação do meu frame CAN é 100, e eu tenho 8 bytes no campo de dados, em que desses 8 bytes eu posso definir, através da especificação, que esses primeiros 2 bytes representam a velocidade do motor. E esse terceiro byte representa a temperatura do motor. Aqui eu tenho a descrição para mim fazer a conversão dos dados brutos para os dados legíveis para o ser humano. Então, basicamente, eu uso a equação da reta que a gente vai ver lá na frente. Então, isso daqui tem uma representação do escritor, SPN 110, quer dizer que é a temperatura do motor através do líquido refrigerante. Eu tenho que o comprimento de bytes de dados é 1, eu tenho que a resolução é 1 grau Celsius por bit, e eu tenho um offset de menos 40 graus Celsius. O que quer dizer isso daqui? Isso aqui quer dizer o ganho, o fator, e essa parte aqui do offset quer dizer o offset em si. E quando você relaciona com a equação da reta, quer dizer y é igual a x mais b. Isso daqui é o range, né? A faixa de valores medidos através dessa conversão. Isso daqui mostra que o tipo de dados é uma medição. E aqui embaixo, PGN quer dizer qual frame que você encontra essa grandeza física da temperatura do motor. A mesma coisa acontece aqui no caso do engine speed. Então, você tem essa descrição dessa grandeza física e, por fim, te mostra, olha, você vai encontrar esse frame
esse sinal dentro desse frame 61444, que isso daqui é uma representação do PGN em decimal. O que você tem que fazer? Você tem que converter para hexadecimal para você ir lá na norma e poder saber qual que é o frame específico e qual que é a posição dele que você vai encontrar. Aqui eu só dei um exemplo ilustrativo. Na prática, o engine speed vai estar no quarto byte. E na prática, o engine com coolant de temperatura vai estar, por exemplo, no quinto byte ou no sexto. Sinais dentro de uma mensagem CAN. Aqui eu tenho uma interface de bus master, pode ser do Canalize, do Canu, e aí essa interface te mostra todos os frames adquiridos aí através de um log de uma interface de rede CAN. A gente pode destacar aí que eu peguei um frame específico em que esse frame tem essa seguinte identificação, CF00400, aqui o comprimento de dados de bytes e aqui os 8 bytes de dados. Esse frame ele se chama EC1, Electronic Engine Controller, ou seja, ele mostra todas as informações relacionadas com o motor de combustão interna diesel. Que aí você vai encontrar a velocidade do motor, a demanda de torque, o torque atual, temperatura não vai estar ainda. Bom, e aí a gente consegue ver que, olha, nesse campo aqui de bytes de dados, esses 8 bits, você vai encontrar 8 ou 6, não sei, a gente vai ter que ver, vai encontrar o modo de torque do motor. Nós vamos saber os tipos de modo de torque do motor que vão ser representações de booleano. Você pode ter inteiro ser sinal ou booleano. Aqui nesse campo, eu vou ter a porcentagem de torque, né, do motor atual. E aí, por fim, 2 bytes, eu tenho a representação da velocidade do motor, engine speed. Como é que eu posso, então, construir um DBF, DBC, com descritores de frames e sinais? O nosso objetivo olha, considere que eu tenho aqui um frame, esse frame se chama EC1, que trafega sobre barramento, e aqui tem a descrição, a identificação desse frame em decimal. Se eu fizer a conversão dele em hexadecimal, é F004. E se eu voltar aqui, é F004. Eu olho essa parte interior primeiro aqui do frame, para me referenciar. Esses valores extremos, quer dizer, do lado esquerdo quer dizer a prioridade, do lado direito pode ser, dependendo do tipo de notação que tem, da formatação. No caso J39, eu posso ter que seja o endereço de ACU de origem, o destino, qual página de dados, isso vai depender. Eu vou explicar mais nos próximos vídeos. Então, aqui a gente pode destacar que eu quero ler o modo de toque do motor. O que quer dizer isso? Olha, são 8 bytes de dados. Então, esse modo de toque do motor é um tipo de sinal que é booleano de 4 bits, 2 elevado a 4, 2, 4, 8, 16 combinações. E ele começa na posição 1, no byte 1, no bit 1, e vai até o bit 4. Depois a gente vai também ver a porcentagem de torque aí do motor atual corrente, qual que é a porcentagem de torque. E por fim a gente vai ver aí como é que a gente lê o valor da grandeza física e engine speed, velocidade do motor, que são 16 bits de comprimento. Aqui tem um descritor detalhado dos sinais, né? SPN 190, que é de engine speed, e aí eu tenho o comprimento dado em bytes, a resolução, que quer dizer os parâmetros A e B da equação da reta, y igual a x mais b, a faixa de operação dessa grandeza física, que é um valor de medida, e qual que é o frame que se encontra. Depois eu tenho o SPN 513, que é a porcentagem de torque atual do motor. Também eu tenho a descrição do comprimento de dados, que é um byte, a resolução, o termo A é igual a 1% por bit, o B da equação da reta é menos 125%. E aí eu tenho o range de operação, posso ter também porcentagens negativas, é um valor medido, e aí o PGN 61444 em decimal. Mas aí, como ilustração, né, para a gente aprofundar mais, eu mostro também os modos de torque do motor. Então, a gente pode destacar aí, olha, se tiver em 0000, que são bits, eu posso ter uma representação em hexadecimal ou decimal. Isso daqui quer dizer que, olha, não tem requisição, então o governador, ou seja, está em idle, em ponto bom. Eu posso ter uma representação seguinte, olha,
quem está demandando por torque e velocidade do motor é o ABS, então vai ter que ter esse cara aqui. Quando alguém pisa, ou seja, quando o ABS está operando, ele manda esse sinal: olha, é minha vez de solicitar recursos do motor. Aí você pode ter também aqui a situação de que, olha, quando o cara estiver pisando no acelerador, vai ser o valor, segunda linha aqui, né? Pedal do acelerador, ou seleção do operador, vai ser o valor 1. Então, esses são os modos de torque. Bom, só para a gente poder reforçar os conhecimentos, como é que eu faço a configuração dos parâmetros de um sinal? Considere um sinal medido tal como velocidade do motor. Nós desejamos calcular o valor dele de resolução através de uma equação da reta, dada por y é igual a x mais b. É isso que a gente comentou, que está no slide anterior. O A quer dizer o ganho, o fator, o B quer dizer o offset. Então, aqui eu tenho uma representação bem clara, ou seja, o A, o ganho e o offset aqui específico. Então, o A vai ser o roxo, né? Eu posso até mudar aqui para ficar online, para a gente ficar mais claro, mais entendível. E o B vai ser o laranja, de acordo com o que está ali a nomenclatura, né? Ficou mais elegante, né? 2 bytes é o comprimento dessa grandeza física que é utilizado pelos sensores. Aqui a gente pode mostrar que, olha, novamente, vamos voltar. Então, esse elemento aqui vai ser o roxo, né? E esse outro elemento aqui vai ser o laranja. Ok. Então, vamos mostrar como é que a gente utiliza da matemática, né, da equação da reta, para a gente descrever o sinal, quando a gente não tem informações detalhadas. Né? Então, suponha, problema. Eu quero saber qual que é o valor de A e qual que é o valor de B a partir dos ranges, né? A partir do valor mínimo e máximo daquela grandeza física. Eu quero achar a resolução. Não está aí. Então, a equação da reta, como a gente aprendeu no primeiro e segundo grau, 2 pontos sobre um espaço, eu posso definir uma reta. Né? Que daí é uma equação do primeiro grau. E aí, o ponto A, ele é descrito no eixo do x como x0, xi, inicial. No eixo y, y0 e y, no ponto B, no eixo x é xf, e no eixo y é ye. 2 elevado a 2 bytes quer dizer que eu tenho 16 combinações. 2 elevado a 16, eu tenho, então, 65.536 combinações. Vai de 0 a 65.535 em valores, em escalas de decimal. O eixo X, então, vai ficar de 0 a 65.535. O eixo Y vai ficar de 0 a 8.031 RPMs, tá bom? Vou falar mais truncado, que é o range de operação. Então, posso variar lá o valor mínimo e máximo para me fazer como se faz calibração em sensores e instrumentação. Aqui tem a representação da equação do primeiro grau, né? Y menos Y0 é igual a Y final menos Y inicial dividido por Y final menos X final menos X inicial, abre parênteses X menos X0. Eu tenho aqui a representação desses pontos A e B, e com seus valores, aqui a nomenclatura em roxo, aqui os valores físicos, né, os valores descritos matemáticos, eu substituo na minha equação da reta, eu encontro aí o valor do ganho, o valor A, né, que é o fator. Só que aqui para nós deu um valor de 0,125, né, 122, 1.225. Mas é aproximada aí do 0,125 que é colocado na norma. Por que tem essa diferença? É porque, na verdade, não se pega os valores extremos. Eles usam os valores mais para dentro, né, da faixa de valores permitidos, porque os outros valores são usados para outras coisas, para identificar falhas, erros, curto-circuito, outras características, não curto-circuito, não, alguns tipos de erros, por exemplo, que o software pode implementar. Aqui um exemplo de slot, né, de aplicação. Então, são 5 colunas, né? Por que do slot, né? S quer dizer scale, a resolução, tá vendo?
é o A da equação da reta, o limite é o range de operação e o offset quer dizer que é a parte B. E aqui o tamanho do parâmetro. Então vamos ver um exemplo aqui. Corrente elétrica. A corrente elétrica tem como fator 1 ampere por bit e tem a faixa de operação que vai de menos 125 a 125 positivo ampere, porque pode ter corrente positiva ou negativa, depende. E aí eu tenho o meu offset que é menos 125. Então você tem um caminhão que tem vai operar, vamos supor, você tem um tipo de grandeza física que vai operar aqui no Brasil, aí você não vai ter temperaturas extremas como menos 60 graus. Mas se for em outra região do planeta, você pode ter a necessidade de ter um sensor que possa representar esse valor negativo, e aí você pode representar aqui usando a equação da reta, é bem fácil de escrever. Então, aqui você tem todos os tipos, alguns tipos de parâmetros mais comuns, né? Só para de forma ilustrativa. Então, exemplos de mensagens sinais. Aqui eu tenho um exemplo de um sinal, igual a gente viu antes, daqui é a pressão do ar, né, atmosférica, o byte, resolução, o range, né, de operação, e qualquer referência dele. Aqui não mostra o PGN, né? Mas aqui já te mostra que eles associam já com o subitem, né? O subitem 5.2.5.43, que quer dizer a pressão, barometric pressure, por exemplo. 8 bits de dados, olha lá, 8. Bom, nós vamos agora ver que um valor válido, eu posso ter representação de grandezas físicas, por exemplo, 1 byte, 2 bytes ou 4 bytes. Então vamos supor um exemplo. Eu tenho um motor de combustão, motor diesel, que vai de 0 a 2.000 RPM, então eu posso usar 1 byte para representar. Só que eu tenho um motor a gasolina que vai de 0 a 7.000 RPM, então eu posso usar 2 bytes, que é mais precisão. E tem um motor esportivo que vai de 0 a 16.000 RPM. Então aqui mostra a faixa de valores válidos medidos. Então, por exemplo, para 1 byte eu posso ter quantas combinações? De 0 a 255, porque 1 elevado a 8 é igual a 256 combinações. Mas os outros valores, 251, 252, 253 e outros, eu posso usar o que? Faixa reservada para outras aplicações. Quero detectar o sensor de velocidade da roda, por exemplo, do Speed Sensor. Eu posso usar para detectar curto-circuito com terra, curto-circuito com a bateria, curto-circuito aberto. Posso ter outras indicações de falhas e erros. Vamos agora ver um exemplo de aplicação para reforçar aqui o nosso conhecimento, né? Então, um exemplo de aplicação, eu vou abrir um Buzzmaster, eu tenho aqui, nessa pasta C, eu tenho o DBC J1939, tá? E eu tenho aqui uma outra pasta que vai ser extremamente útil, na verdade, eu vou abrir, por exemplo, outros arquivos diversos, vamos supor. Então, eu vou deixar aqui, vou voltar para a minha página, aqui dessa grandeza física, eu quero ler engine speed e a porcentagem de torque atual. Reduzo, tá bom? Para me deixar as duas páginas. Abrir aqui o Buzzmaster do lado direito e o Buzz e aqui o descritor dos sinais. Vamos tentar fazer assim, o seguinte, olha, eu tenho que dentro da pasta C, do DBC, eu tenho um log. Eu tenho esse log aqui de um cabine. Então, esse log aqui eu posso pegar e rodar aqui agora, de forma que eu consigo descrever um DBF. Então, abro aqui, mando dar um reply, faço com que esse log ele rode ciclicamente. Ele foi feito em 5 minutos, mas quando passar os 5 minutos eu quero que ele rode de novo, para não ficar rodando infinitamente. Beleza, ótimo. Aí eu posso chegar aqui, eu vou desvincular desassociar esse DBC que eu criei, que eu tinha criado antes. Então, desassociei, ok. Desassociei para me fazer do zero. Então, eu cheguei aqui, limpei a minha tela, ok. Mandei rodar e eu quero, entre aspas, desassociar. Beleza. Desassociar quer dizer o seguinte, eu não quero colocar um interpretador aqui específico.
tá bom? Então eu vou criar um DBC novo. Então eu crio um DBC novo, ok. Vamos colocar sinais do motor. Ah, engine, eh, truck signals. Ok. Criei um novo editor aqui para me descrever os sinais. Então eu sei que vamos ver essa grandeza física em Gene Speed. Então clico com o botão direito, crio uma nova mensagem, coloco o nome dessa mensagem em Gene Speed, e aí eu coloco lá qual que é o valor dele, né, do frame, do identificador do frame CAN, CF00400. Então, CF00400, 8 bytes de dados, e é o CAN estendido, que é de 27 bits de identificação. Ok, foi criado. E agora eu vou definir os atributos do sinal que está contido desse frame. Então, os atributos vão ser, olha, engine speed, o primeiro aqui da lista, depois vou criar o segundo, depois vou criar esse outro cara aqui, que é um modo, são sinais booleanos. Então, engine speed é um inteiro sem sinal, ele começa no byte 3, 4, mas só que aqui, pela ferramenta, como ele identifica os 8 bytes de dados de 0 a 7, pela norma é de 1 a 8, então eu coloco 3. São 16 bits de representação. Então, se são 16, dou um tab, aparece qual que é o valor máximo, né, por causa dos 2 bytes. Eu coloco qual que é o fator, o offset é 0 e o fator é 0.125. Ok. 0.125 é a unidade de medidas, RPM. Ok. Criei, agora eu vou salvar, né? Salvar e importar, porque é bom fazer isso. As ferramentas às vezes têm uns bugs aí, mas as outras comerciais são mais estáveis. Eu associei esse DBC com o log, aí quando eu mando rodar, ok, aí eu tenho aqui associado. Opa, eu vou parar, agora eu vou fazer um interpret, ok. Aqui eu posso fazer o seguinte, vamos pegar e vamos fechar, porque ele está pegando os valores anteriores, eu abro de novo, novamente, faço um replay, pego aqui, ótimo. E aí eu posso associar. Opa, agora eu vou fazer mais rápido para ficar mais fácil para a gente entender. Salvei, agora eu vou associar. Eu só quero pegar só aquela grandeza física específica, né? Ah, eu errei aqui numa coisa, eu coloquei engine speed, eu tenho que trocar esse frame que é... Então, para mim trocar esse frame é simples, né? Então, clico com o botão direito, Edit as Message, e eu coloco ES1. ES1, ok. Agora eu salvei, vou salvar de novo. Portei, vou salvar de novo, ele pergunta, né, novamente deu um bug. Viu como é que são as operações? Viram como é que são as operações? Bom, mas vamos fazer novamente. Ok. Vou associar aqui o frame. Abrir o frame. Ok. Tem que eu descrevi. Tá bom. Pelo menos agora a gente está fazendo coisas e está vendo até falhas, né, erros. Engine Truck Signal. Ok. Vou ver esse sinal, vamos ver esse sinal. Opa, agora sim, agora apareceu só um sinal. Porque eu já tinha feito isso antes para não testar, né? Para ver se funciona. Só que aqui eu só coloquei um sinal. Aí eu quero ver esse sinal. Então, configure, não quero ver os dados brutos, eu quero ver só a grandeza física. Então, eu olhei e achei o meu sinal ali correspondente. Ótimo. Então, posso criar os outros sinais. Então, por exemplo, vamos criar esse sinal aqui, olha. Como é que eu descrevo esse cara aqui, né? O outro frame é fácil fazer, então vou criar esse elemento. Esse de valores aqui. Eu quero saber descrever aqui o sinal marcha 1, marcha 2. Então eu crio um sinal, qual que é a posição dele, né? E esse cara, esse elemento aqui, esse sinal 899 está na posição 1, começa no byte 1, bit 1, 899 são 4 bits. Então eu pego aqui e crio, engine torque mode, né?
Change in Talk Modes, eu vou colocar o inteiro sem sinal, começa no byte 0, é, bit 0, né, byte 1, bit 1, são 4 bits de dados, de representação, fator é 1, deixa aqui ser a unidade. Bom, agora eu posso chegar num toque aqui e eu venho aqui no descritor dos sinais. Então eu vou fazer esse descritor de sinais igual está aqui. Tá, igual está aqui. Então vamos lá. O primeiro aí, descritor, vai ser low idle, ele aceita espaço, governo, barra, vamos lá, no request. Aqui está falando que tem que descrever aqui, quem tem que colocar aqui na ferramenta o valor em hexadecimal, porque vai de 0 a F. Então, eu coloco o 0. Ok, já descrevi o primeiro sinal. Agora eu vou descrever um outro sinal. Então, o segundo, accelerator, pedal, barra, operator, selection. É um. Ok, apareceu o segundo. Vou escrever o outro. Aí vai lá, cruise control 2. E assim por diante. Ótimo. Então tem como descrever aqui todos os sinais. Então, se eu pegar aqui, eu vou salvar, né? Salvar, importei. Vou salvar a atualização. As atualizações que eu fiz. De novo, deu um erro. Então, nós vamos abrir aqui já um frame pronto. E a gente vai ver todos esses sinais aqui descritos. Então, eu abro aqui, o que eu já até fiz, né? E eu vou associar o meu DBC que eu criei, já em Engine Signals. Aí eu associo, ok? Engine Signals. E aí eu mando rodar. Ótimo. Se eu mandei o rodar, agora eu consigo ver os meus respectivos sinais, todos os 3 aqui. Isso daqui eu estou mostrando como é que cria um DBC, né? Um DBF. Agora vamos para a tarefa que é o seguinte, a última aqui, que é como é que eu faço a conversão, né? Então, a conversão, você quer converter um arquivo DBF para DBC ou vice-versa? Vou mostrar 2 exemplos. Como eu mostrei que o DBC ele te dá mais informações sobre a rede, te dá informações sobre frames, sinais, com o DBF você perde essas informações, porque só tem informações relacionadas a frames e sinais. E se eu tiver um frame, um dicionário de dados em DBF, eu quiser converter para DBC, eu não vou conseguir trazer essas informações porque eu não criei essas informações. Opa, qual tipo de CUs, quais são os CUs, você tem que fazer isso na mão através da ferramenta Buzzmaster. Então, vou mostrar 2 exemplos aqui. Os 2 exemplos que eu tenho é o seguinte, eu tenho um arquivo DBC, J1939, e eu quero fazer a conversão dele para DBF, tá ok? Beleza. Vou abrir aqui o J1939, e eu abri aqui numa ferramenta que é CanDB++, que é da Vector, e aí eu tenho a descrição de todos os frames. Vamos ver o frame específico ESC1. Então, você chega aqui, você vai achar o frame ESC1. Ok. E quando você tem um frame ESC1, você tem todas as grandezas físicas ou sinais daquele frame. Eu abro aqui, dou 2 cliques, eu sei a disposição desse frame. Então, olha aqui, são as variáveis, né? Os atributos para mim gerar o software de comunicação através da ferramenta. E aqui mostra a disposição dos sinais dentro do campo de dados do CAN. Só que mostra colorido de forma a ficar você identificar mais fácil. Então, quando você quer saber sobre o Engine Speed, está aqui o Engine Speed. Eu cliquei nele e marcou, ó, são 2 bytes de dados, são os 2 lá que a gente viu. Só que vamos então converter um DBC para DBF, tá? Então vai aparecer aqui DBF. Então eu chego aqui na ferramenta, eu pego aqui, vou trazer essa ferramenta para o lado direito, eu venho nesse campo aqui e uso a parte de Format Converter, eu venho nesse campo Area Converters, eu quero converter um DBC para DBF. Então eu vou lá, busco DBC específico, opa, vou lá no C, né? É o DBC, aparece para mim como opção e vai criar um DBF mesmo, aqui mesmo no Explorer, tá vendo? Eu deixo aberto para a gente ver, ó, vamos converter. Converteu. Agora eu tenho o contrário, né? Eu criei um Signal DBF, eu quero converter aqui, ó, Engine Signal, eu quero converter para DBC. Então vamos pegar aqui o contrário agora.
a gente usa a mesma janela aberta, DBF, seleciona o engine speed, o signo. Aqui está selecionado a fonte e o que vai resultar depois dessa conversão. Ah lá, criou engine speed. Se eu for abrir aqui, olha, vai me mostrar lá no Calibre++, o DBC convertido. O DBF convertido, né? Só que aparece mais em alguns warnings, porque você não tem a descrição das ECUs, né? Então era isso, gente. Eu acho que o propósito hoje foi tentar mostrar isso. Eu fico aberto aí também, vocês fazerem comentários, dar sugestões do que apresentar mais, tá? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tenham um excelente domingo, que geralmente estou fazendo todos os domingos aí para vocês aproveitarem. Até.